Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Manuel. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, o seu lar, sua família. Peço a você que se ainda não foi inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós estamos no nosso 8º estudo da Palavra de Deus. Nós iremos falar sobre o milênio. Antes de nós entrarmos no tema, convido você, onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, amado Pai, abençoe, Senhor, esse estudo da Tua Palavra. Hoje nós iremos falar sobre o milênio. Esteja conosco, nos abençoando. Obrigado por tudo. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver o que diz a nossa introdução. Nos fala o seguinte: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Aqui diz, onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta nas Escrituras Sagradas para estas indagações. A primeira pergunta é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse capítulo 20 e o verso é o verso 6. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos e convido você que faça o mesmo. Apocalipse 20 e o verso é o verso 6, que nos diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, para onde os salvos irão e quanto tempo ali permanecerão? Os salvos irão para o céu e estarão na presença do Senhor Jesus. E aqui também diz que eles reinarão, serão sacerdotes de Cristo e de Deus, e reinarão com eles 1000 anos. Você percebe? Então os salvos vão para o céu e vão passar esse período de tempo no céu, 1000 anos ou um milênio. O que é interessante também é que a morte não terá mais poder sobre os salvos. A segunda pergunta nos diz assim: veja só, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20 e o verso é o verso 4. Apocalipse 20, verso 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só a primeira parte. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Quando nós pegamos aqui o livro de Coríntios, 1 Coríntios 6, verso 2, veja só o que diz aqui. 1 Coríntios 6, e o verso é o verso 2. Nos fala o seguinte. 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deveras ser julgado por vós,
Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Você percebe o que o texto diz? Ou não sabeis que os santos são de julgar o mundo? Então perceba o seguinte, o que os salvos farão no céu, né? Aqui diz o seguinte, durante os 1000 anos, os salvos receberão autoridade de julgar. Quando fala que os salvos receberão autoridade de julgar, todas as coisas já foram julgadas por Deus. Mas nós vamos ter a oportunidade de ver o quanto Deus é justo lá nos livros celestes, né? Por que as pessoas se perderam? As coisas já foram todas julgadas. Então nós vamos comprovar realmente que Deus é justo. Mas também os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. A nossa terceira pergunta é assim: como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Convido você aí no livro de Jeremias, capítulo 4, do verso 23 ao 26. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? A palavra do Senhor nos diz assim: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. O verso 24 nos diz: olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. E aqui diz: olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Quando nós pegamos o capítulo aí 25 e o verso 33 nos diz assim, do mesmo livro, 25, 33. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Nos fala o seguinte, Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de um lado à outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Nós estudamos o texto que a terra ficará sem forma e vazia. Não haverá nenhum homem sobre a face da terra. Quando nós pegamos, ali também diz que as cidades serão derribadas e destruídas. Diz que os mortos estarão sobre a face da terra, sem ter quem as enterre, ou as sepulte, ou chore por elas. Essa é a condição que a terra vai estar durante esses 1000 anos, sem forma e vazia, derribada, um grande abismo. Mas veja só, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Quem vai estar na terra durante, então, os 1000 anos? Apocalipse, capítulo 20. Convido você a irmos no capítulo 20. E o verso 1 ao verso 3. Então, na terra não haverá nenhuma pessoa viva, né? Os salvos estarão no céu, os ímpios estarão mortos sobre a face da terra. Mas então, quem permanecerá na terra, né, durante esses 1000 anos? Aqui diz, capítulo 20, a partir do verso 1, Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quem permanecerá na terra vivo durante esse período de 1000 anos, onde a terra vai estar devastada, sem forma e vazia?
Aqui diz que Satanás, a antiga serpente, o diabo, permanecerá na terra, ele e seus anjos, contemplando toda a desgraça que ele fez. Vamos lá. A pergunta de número 5. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e aos ímpios? Capítulo 20 de Apocalipse, verso 5 ao verso 7. Então, os 1000 anos acabam-se. O que ocorrerá então a Satanás e a seus anjos? Aqui diz assim: quando, porém, se cumprirem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Quando então se completarem os 1000 anos, passarem os 1000 anos, aqui diz que os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto da sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Então perceba que Satanás será solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitam e agora Satanás tem novamente a quem tentar, quem enganar. Aqui diz o seguinte: que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vamos ver Apocalipse 21, verso 2. Convido você aí que for ler a sua Bíblia, para nós acharmos junto as Sagradas Escrituras. Aqui diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O verso 10 nos diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Quando nós pegamos também o capítulo 20, e do 5 ao 7, que nós já lemos, que Satanás será solto da sua prisão, e ele vai reunir então os ímpios, aqui fala que a cidade santa, Jerusalém, ela desce para a terra, a nova Jerusalém. O que é interessante aqui, que os salvos de Cristo estarão nessa cidade santa chamada Nova Jerusalém. E ela desce para a terra. Mas quem estará de fora então dessa cidade, a Nova Jerusalém? Os perdidos, Satanás e seus anjos. Mas vamos lá, vamos seguir. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa, a Nova Jerusalém, se aproximar da terra? O que Satanás então vai fazer? Aí em Apocalipse capítulo 20, verso 8, vai nos dar a resposta. Apocalipse 20, e o verso é o verso 8. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Você percebe então o que o inimigo aqui está fazendo? A cidade santa, a Nova Jerusalém, onde está Jesus e os salvos ali dentro dela, se aproxima da terra. E quando ela se aproxima da terra, Satanás reúne os ímpios, os maus, os perdidos. E qual o intuito de Satanás? Seduzir essas pessoas para invadirem e tomarem à força a cidade santa, tomar a força da cidade santa de Cristo. É isso que vai acontecer, é essa a pretensão do diabo, do inimigo. Mas veja só, o que diz aqui? Essa pergunta: qual será a sentença final daqueles, então, que rejeitarem a Deus e a sua vontade? Então, perceba que Satanás, ele reúne os ímpios, que será como a areia do mar. Mas aqui a pergunta é o seguinte:
qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade. Apocalipse capítulo 20, e o verso é o verso 9. Veja só o que diz Apocalipse 20, e o verso 9 nos diz o seguinte: marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Você percebe aqui, então, que essa será a sentença final de Satanás, seus anjos e os ímpios e os perdidos, porque eles não aceitaram o convite de Deus, não fizeram a vontade de Deus. Satanás vai ser destruído, os ímpios serão destruídos, os anjos maus serão destruídos. Aqui diz que descerá fogo do céu com enxofre. E aqui diz que Satanás, o diabo e seus anjos, serão destruídos. Agora veja só, nós vemos aqui então que o desejo de Deus é salvar. Para isso Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dada todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Sabe, meu amigo, minha amiga, Deus é um Deus que criou todas as coisas. E o ato de destruição para Deus é um ato estranho, mas um dia Deus vai ter que pôr fim ao mal. Um dia Deus vai ter que destruir Satanás, seus anjos e os ímpios. Mas é claro que eu e você, o nosso desejo naquele grande dia é de estar na cidade santa com Jesus. É poder viver com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Espero que Deus te abençoe através desse estudo da palavra do Senhor. E convido você a fazer uma oração comigo. Feche aí os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, esteja com essa pessoa de uma maneira toda especial. Obrigado pelo presente estudo. Sabemos que um dia, Senhor, o Senhor vai pôr fim ao pecado. E pecado não vai existir mais, não vai existir mais morte, nem dor e nem sofrimento. Que nós possamos fazer parte, Senhor, da primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, e que possamos estar contigo um dia no paraíso. Obrigado por esse momento, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.